Bom domingo, irmãos. Nós estamos já no mês de janeiro de 2021. É a primeira vez esse ano que eu estou pregando para a igreja e nós temos falado o ano todo, o ano passado e esse ano, a respeito da palavra do Senhor nos últimos tempos e também de como vivê-la no dia a dia. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que carta que é essa? A carta de Tessalonicenses, as duas cartas que Paulo escreveu a essa igreja da Tessalônica e também a carta de Gálatas, foram as primeiras cartas que Paulo escreveu. Paulo escreveu primeiramente as cartas aos Gálatas, aos Tessalonicenses, depois escreveu a carta aos Coríntios. Todas as outras cartas vieram depois, Colossenses, Filipenses, Efésios, Romanos, são cartas posteriores. Chama a atenção que ele escreve essas duas cartas com um tom escatológico. O que significa dizer isso? Que são cartas que falam do tempo do fim, de tempos que ainda virão, os tempos da volta de Jesus. E ele escreve essas cartas por volta do ano 44 depois de Cristo. Então é um tempo, logo no comecinho da igreja, Jesus havia ressuscitado há 10, 11 anos e Paulo escreve carta falando da volta de Jesus, que são as cartas aos Tessalonicenses. O tema dessa minha reflexão é vitória em tempos de tribulação e privação. É uma carta escrita há tanto tempo, mas que tem um valor muito grande para a igreja, porque fala sobre o que acontecerá nos dias da volta de Jesus. Quem que era essa igreja? Qual a característica dela? Nós podemos ler na Bíblia, no capítulo 1, de 2 a 10 da carta aos Tessalonicenses, nós podemos tirar as características da igreja de Tessalônica. Quais são as características dela? O que eles faziam naquela igreja? Como que eles pensavam? Como que eles agiam? Qual era a conduta dos cristãos que estavam em Tessalônica? Vamos fazer a leitura. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 a 10, Paulo se dirige à igreja dizendo assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações e sem cessar. Veja que Paulo orava muito por essa igreja. Lembrava dessa igreja o tempo todo, ele estava distante dela, escrevendo à distância e falando para a igreja que ela estava orando sem cessar por eles, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia. Macedônia era uma extensão muito grande, era um país. E Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus
o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, vocês veem como Paulo se dirige a essa igreja. Primeiro ele diz que está orando para a igreja o tempo todo. E depois ele diz quais eram as principais características dessa igreja. No versículo 6 que nós acabamos de ler, diz assim: vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Essa igreja, ela recebeu a palavra de tal forma que ela começa, cada irmão daquela igreja, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente dessa igreja se tornou um imitador de Cristo. Se tornou alguém parecido com o Senhor Jesus. Irmãos, é isso que deve acontecer nas igrejas. Nós somos chamados cristãos porque a palavra significa pequenos cristos. Essa igreja entendeu a palavra. Eles se tornaram pequenos cristos. Eles se tornaram imitadores de Jesus. Eles liam com afinco aquilo que Jesus havia feito e havia ensinado, e se amoldaram a essas palavras. Eles se transformaram completamente daquilo que eles eram, eles se tornaram imagens de Cristo Jesus, imitadores de Cristo, imitadores no pensar, imitadores no andar, imitadores nas relações domésticas, imitadores no trabalho, imitadores de Jesus o tempo todo. Vocês se tornaram imitadores de Cristo. Essa é a primeira característica. É uma igreja que Paulo deu o testemunho de quem eles eram. Eles eram semelhantes a Cristo Jesus. E eu parei para pensar que as igrejas deveriam estar lotadas de imitadores de Cristo. Em que ponto Jesus transformou a sua vida do que você era anteriormente e o que você é atualmente? Você é um imitador de Cristo? A segunda característica está no versículo seguinte: vocês se tornaram modelos para todos os crentes. Eles não só eram imitadores de Cristo, mas eram melhores imitadores de Cristo e se tornaram modelo. Olha, eu quero ser parecido com eles. Os outros crentes olhavam para eles e falavam: olha, é assim que eu quero ser. Como que eu chego a ser assim? Ser modelo. Nós devemos ser modelo na sociedade em que nós vivemos. Nós devemos ser o modelo do mundo. É por isso que a palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos modelos. As pessoas têm que olhar para a gente e sentir inveja, porque somos modelos. E esses cristãos eram modelos para os crentes. Olha como eles tratam uns aos outros. Olha como eles se ajudam. Olha como eles trabalham. Olha como eles servem a Deus e aos homens. Olha como eles são. Olha a conduta dele, a palavra deles. Olha como eles se expressam com amor. Irmãos, eles eram imitadores de Paulo e do Senhor e eram modelos para todas as igrejas da Macedônia e da Acaia. A terceira característica é que foi tão bonito o testemunho deles. O testemunho deles repercutiu por toda parte e se divulgou a fé dele no mundo conhecido naquela região. Eles ficaram tão conhecidos por serem imitadores de Cristo que o testemunho deles foi além das fronteiras do seu país.
Irmãos, um testemunho desse é um testemunho que transforma outras vidas. Você viu como fulano mudou? Lembra como ele era? Olha como ele está. Veja a transformação que Cristo fez na vida desse. O testemunho, o nosso testemunho, irmãos, transforma vidas. O nosso testemunho divulga a fé em Cristo Jesus. O nosso testemunho salva almas. E o testemunho deles repercutiu por toda aquela região. E as pessoas comentavam a respeito de como eles tinham realmente sido transformados por Cristo Jesus. Eles aceitaram Jesus e deixaram que o Senhor os transformasse. Nessas pessoas, imitadoras de Cristo e modelos para todas as igrejas. Um testemunho muito bonito. Que testemunho você tem dado onde você vive? Que testemunho você tem dado primeiro para os mais próximos, depois para um círculo maior, depois na sociedade e no seu trabalho. O seu testemunho, irmãos, o seu testemunho fala por si mesmo quem você é. Você é nova criatura em Cristo Jesus. A quarta característica da igreja de Tessalonicenses está no versículo 10. Diz assim, que eles deixaram os ídolos. Eles não tinham mais nenhum ídolo. Muitas vezes as pessoas se convertem, aceitam a palavra de Deus, aceitam até com alegria a palavra de Deus, mas não conseguem deixar os ídolos. Ah, você está falando isso de irmãos da igreja? De irmãos que aceitam a palavra. Não importa em que igreja que esteja, se mantém preso à sua fé em coisas sem valor, ídolos da sua vida. Pode ser um santo, pode ser uma medalha, pode ser o modo como eles se apegam a coisas sem valor, ídolos. Tudo que está antes do Senhor é ídolo para a nossa vida. Nós temos que deixar de lado. E eles deixaram os ídolos e se converteram de verdade a Deus. E se converteram com propósito para servirem a Deus, vivo e verdadeiro. Um Deus vivo, não um Deus de fumaça, um Deus de gesso, um Deus de pedra, um Deus de pau, um Deus de superstição, qualquer Deus desse mundo. Um Deus autoridade, sei lá o quê. Eles se apegaram ao Deus vivo e verdadeiro para servi-lo. Senhor, como que eu posso te servir no dia de hoje? Senhor, o que você quer que eu faça hoje para ti e para a tua obra? Era assim a igreja de Tessalônica. Imitadores de Paulo e do Senhor. Modelo para os crentes. Testemunho da sua fé. Transpassava as fronteiras. E eles serviam a Deus. E mais do que isso, eles aguardavam dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles serviam a Deus porque tinham absoluta certeza que Jesus voltaria para eles. Eles estavam servindo e aguardando dos céus Jesus, a vinda de Jesus. Irmãos, para pensar agora. Como tem sido a sua vida? Você tem servido a Deus, a quem você se converteu realmente e se converteu para o servir? E tem aguardado o dia da volta do Senhor com ansiedade?
Qual é a sua expectativa em torno da volta de Jesus? Eu quero que você seja sincero. Quando se fala da volta de Jesus, o que você sente? É medo? É angústia? É ansiedade? Leia novamente o versículo 10. Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro que está no finalzinho do 9, e para aguardardes nos céus o seu Filho. Eles se converteram para isso, para servir a Deus e aguardar. Para eles isso fazia parte da conversão, fazia parte de serem imitadores de Cristo, fazia parte do testemunho deles. Eles sabiam que Jesus poderia chegar para eles a qualquer tempo, a qualquer momento. E eles então serviam a Deus com a certeza e com a expectativa de alegria de que Cristo ia voltar e eles iriam estar com Ele. Essa certeza eles tinham. Irmãos, isso é importante, porque Paulo vai dizer dessa igreja que eles estavam sofrendo uma grande privação, uma grande tribulação. Privação, irmãos, privação é daquilo que é básico, é de alimentação, é de roupa, é de vida confortável. Eles estavam sofrendo a privação. E eles estavam sofrendo tribulação. Os bens deles eram tomados. E eles davam esse testemunho fabuloso. Imitadores de Cristo. Modelo para crente. Testemunho de fé. Expectativa da volta de Jesus com alegria. Essas 4 características é que todo o verdadeiro crente deseja ser como eles. Mas como que eles chegaram a ter essas características? Como eles vieram a ser assim? Como nossas igrejas podem ser transformadas? Como nossos irmãos, como aqueles que ainda não conhecem a Cristo, podem vir a ser como os irmãos de Tessalônica? Como pode acontecer isso? Irmãos, na sequência, no capítulo 2, Paulo descreve como que eles chegaram a isso. Paulo chega a essa província de Tessalônica de gentios, pessoas que não eram da tradição judaica. Havia uns poucos judeus entre eles. Paulo chega e fala de Cristo Jesus. Fala de como Jesus morreu na cruz pelos pecados dele e como que eles poderiam ter cancelado a dívida dos seus pecados. E eles se convertem. E no versículo 13, Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que vocês, tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, vocês ouviram o pastor Paulo pregando. A palavra que ouvistes é de Deus e acolheste essa palavra não como palavra de homens, e sim como a verdade que é a palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vós, os que credes. Como que eles chegaram a isso, irmãos? Porque eles acolheram a palavra em seu coração e disseram: se vem de Deus, eu quero. É palavra de Deus, eu quero para a minha vida. É assim que eles acolheram.
Eles não ficaram pensando, é Paulo falando, eu já ouvi outra coisa, eu já ouvi o outro falando. Não! Eles falaram assim, Paulo está lendo para nós a palavra de Deus, está passando para nós a verdadeira palavra de Deus. E creram. Porque quando pregamos, irmãos, pregamos na força do Senhor. Quando pregamos, nós pregamos segundo a vontade do Senhor. Nenhum pregador idôneo que se levanta no púlpito vai pregar as próprias palavras. Ele prega a palavra de Deus. E quando o pastor, o enviado do Senhor fala, ele o fala com a propriedade da força e autoridade do Senhor. Não menos que isso. Porque somos considerados apenas mordomo das coisas que recebemos. Como que eles chegaram a isso? Acolheram essa palavra de Deus. Acolheram. Quer dizer, não simplesmente ouviram, mas meditaram, mastigaram e transformou em vida para eles. Eles receberam com grande alegria e tomaram para si como verdade, que é verdade. A segunda coisa que Paulo testemunha deles está no versículo do 14 a 16. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia e em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos nossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Irmãos, eles não só acolheram a palavra, como nós já vimos, eles eram modelo. Eles testemunharam de tal forma que o seu testemunho passou as fronteiras. Eles continuaram falando de Jesus, mesmo sendo perseguidos. A perseguição hoje é diferente, irmãos. A perseguição hoje é nas redes sociais. A perseguição hoje é quando você testemunha do que Jesus fez, te curou, te salvou. A perseguição hoje é quando você abre a boca para falar como tem sido feliz em Cristo Jesus. As pessoas não olham mais para você, as pessoas te reprimem, ou as pessoas simplesmente não querem ouvir e dizem para você, isso já aconteceu comigo, não me fale mais dessa palavra. Perseguiram. E a perseguição, nós temos visto que tem aumentado de uma forma assim exponencial nos últimos tempos, irmãos. Eu tenho a impressão que se essa carta fosse escrita hoje, ela valeria tanto quanto foi preciosa para os tessalonicenses. Eles estavam sendo perseguidos, estavam tirando os bens deles, estavam perseguindo as famílias que se converteram. Mas eles, irmãos, se eles estavam sendo modelo para os crentes e além da região deles, é porque eles continuaram falando. Eles continuaram a pregar o evangelho. Mesmo quando eles eram impedidos de falar e sofriam por causa disso, eles continuaram pregando o evangelho.
dizendo o que Cristo havia feito na vida deles. Não se intimidaram, essa palavra que é usada. Você veja que Paulo usa isso a ponto de nos impedirem. Mas Paulo parou de falar? Não! Tanto que está falando aqui. Irmãos, eles chegaram a ser como eles eram porque eles acolheram a palavra e não se intimidaram em pregá-la, mesmo sendo intimidados. Eles continuaram a pregar. A terceira coisa está no capítulo 3, no versículo 6, que diz assim: que eles mantiveram a fé e o amor, mesmo nas tribulações. Versículo 6 e versículo 7. Diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Irmãos, pare para pensar. Uma igreja que ganhou repercussão. Os irmãos ganharam repercussão em toda a região. E começou uma perseguição muito grande, uma tribulação sobre eles. Muito grande. E Paulo então fica preocupado. Olha, Timóteo, dá uma chegada lá. Vai ver como eles estão, porque eles estão sofrendo tanto. Será que eles continuam na fé? E Paulo diz que Timóteo nos trouxe boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Que guardais grata lembrança de nós, desejando ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, nós fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar das nossas privações e tribulações. Tanto Paulo quanto os tessalonicenses estavam sofrendo tribulação e privação, mas não abandonaram a fé e o amor. Quando há tribulação e privação, irmãos, a tendência do ser humano é ficar egoísta. É para mim primeiro. Para o outro, não. Mas eles mostravam boas notícias desse amor, porque eles tinham fé naquele que haveria de vir. A quarta coisa que Paulo fala é que isso não era por acaso. Vocês lembram que Paulo inicia a carta dizendo que orava por eles o tempo todo. E no versículo 11 a 13, ele reitera isso. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer. Olha como Paulo ora por eles. Que o Senhor vos faça crescer, aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Assim também nós para convosco. Olha que oração. Às vezes você não sabe orar como irmão, essa é uma boa oração. Pedir que o Senhor aumente a fé de cada irmãozinho. Crescer no amor de cada um deles, para que eles aguentem todo tipo de privação e tribulação e se mantenham na fé, porque os dias do Senhor estão às portas. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, também de nós para convosco, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus,
na vinda do nosso Senhor com todos os santos. Irmãos, a santidade, ela é construída diariamente. É um processo chamado santificação. A cada dia, nós temos os nossos cuidados. E nesse dia nós temos que vencer esses cuidados e crescer em santidade. Ah, alguém falou mal de mim hoje. Como que eu reagi? Ah, hoje faltou alguma coisa aqui em casa. Como que eu reagi? Ah, hoje eu fiquei muito ansioso. Recebi uma notícia e como que você reagiu? Isso, irmãos, é santificação. Como você reage o dia a dia. E alguém está orando por você. É o que Paulo está dizendo para eles. Eu estou orando todos os dias por vocês. Fiquem firmes. Eu continuo orando por vocês. Não desistam. Eu continuo orando por vocês. Irmãos, eles acolheram a palavra como palavra de Deus, não se intimidaram, mantiveram a fé nas provações. E alguém era constante em oração por eles, como eles deveriam ser constantes para com os outros. Irmãos, nós estamos no mesmo barco. Devemos orar uns pelos outros, sobretudo quando nós soubermos que o dia do Senhor está próximo. Orar para que a gente se mantenha na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de Jesus com todos os seus santos. Muito bem, nós vimos as características dessa igreja, nós vimos como eles chegaram a ter essas características, mas Paulo quis acrescentar a eles algo que lhes faltava. O que Paulo disse a essa igreja? Que ele achou relevante. Olha, vocês são imitadores de Cristo, vocês são modelos, vocês têm testemunhado, vocês têm servido a Deus e aguardado a sua vinda, porque vocês acolheram bem a palavra do Senhor, não têm se intimidado, vocês se mantiveram na fé e no amor, apesar da provação. Nós temos constantemente orado por vocês. E o que mais falta? 3 coisas, irmãos, que Paulo disse para essa igreja. Essa igreja era a igreja modelo. Mesmo assim, Paulo disse 3 coisas. A primeira delas está no capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não se entristecerdes como os demais que não têm esperança. E o que Paulo está dizendo? Ele diz nesse capítulo, a partir daí, ele fala que o Senhor, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está tirando toda a incerteza. Toda a incerteza. Espera, vocês ainda estão preocupados com isso? Irmãos, coloquem isso na sua cabeça. Nós temos certeza do resgate no dia da volta do Senhor. No dia do arrebatamento, irmãos, se você já morreu, você vai antes.
E se você está vivo, você é transformado. Essa é uma certeza, irmãos. A certeza que o resgate virá. Esteja você morto ou esteja você vivo, o resgate virá. Tire toda a incerteza. Você é filho de Deus. Você irá com Ele no dia da sua volta, da volta dele. Você irá com o Senhor nos ares. Você estará com Ele. Não fique na sensação. Pode acontecer o que quiser. Podem fazer o que quiser com você. Você estará com Ele. A segunda coisa, irmãos, é a inquietação. As pessoas ficam inquietas, falando, mas como vai ser, que dia que vai ser, quando vai ser. Eles tinham essa inquietação. Eles, às vezes, acho que eles ficavam falando entre eles isso. Inquietos, ansiosos. E Paulo escreve, então, no capítulo 5, no versículo de 1 a 3, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados. Isso ele já havia explicado para eles. Com precisão, vocês já receberam a informação toda de que o dia do Senhor vem como um ladrão, é repentino. Se é repentino, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pois, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ler essa palavra? Eu vou ler novamente. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Irmãos, ele está falando na terceira pessoa. Eles, não nós. Eles. Quando eles começarem a falar, eles, o eles aqui, são os não crentes. São os que não estão preparados. Quando eles começarem a falar paz e segurança, quando você começar a ouvir deles essa palavra, paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Eles, repentina destruição. Não a nós, porque nós já estamos com Ele. Irmãos, essa ansiedade o mundo devia ter. Porque o que está escrito de repentina destruição é para eles. E sabe como eles lidam com a ansiedade deles? Eles começam a falar, vai ter paz, vai ter segurança, olha, está chegando paz e segurança para o mundo. Eles lidam assim. Como que eles lidam? Com a mentira. E eles acreditam na própria mentira. Nós lidamos com isso com a palavra. Não precisamos estar ansiosos, irmãos. Nós somos do Senhor. E o Senhor vem nos buscar. Então, quais eram as coisas que Paulo ainda precisava falar para a igreja? Olha, não se preocupa, se você estiver morto ou se você estiver vivo, você está com o Senhor. Acabou a incerteza. Segundo, você não precisa ficar ansioso como eles. Eles estão ansiosos. Nós não. Nós estamos numa boa, irmãos. O Senhor vem nos buscar. É por isso que Lucas fala, quando vocês virem começarem a acontecer essas coisas, alegrai-vos. Porque o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor, ele tem duas vertentes. Para aqueles que são do Senhor, alegria. Para aqueles que não são do Senhor, destruição. É terrível.
É por isso, irmão, se você ama alguém e sabe que essa pessoa ainda não é convertida, demonstre o amor que os tessalonicenses demonstravam. Eles cresceram na fé e no amor. A terceira coisa, irmãos, além de tirar a incerteza e a inquietação, Paulo se lembra a eles de quem eles são. E no versículo 8 ele diz: irmãos, nós somos da luz, nós somos do dia, nós somos sóbrios. Eu vou ler o versículo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Sóbrio, sim. Sóbrio, sabe o que é sóbrio? É uma pessoa que tem domínio próprio. Nós somos sóbrios. Ah, está acontecendo tudo isso, olha! Você é sóbrio. Você tem domínio porque sabe quem é o teu Senhor. Nós somos do dia e não da noite. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Essas duas figuras, essas duas metáforas que Paulo usa, a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, são duas metáforas dirigidas à nossa conduta e a nossos pensamentos. A primeira, a sua couraça da fé e do amor, é algo que realmente te protege. A sua fé. Não importa o que aconteça com você, você mantém a fé. Não importa o que aconteça com você, você haja com amor. Sempre. Essa é tua couraça. Isso é a couraça que Deus lhe deu. Ninguém pode contra essas duas coisas. A fé e o amor. Isso refere-se ao modo seu de andar. E o capacete da esperança da salvação é o que controla os seus pensamentos. Um capacete, você tem a certeza, irmãos, de que a salvação que você recebeu de Cristo Jesus é um pacote que traz todas as outras coisas que você ainda não recebeu. Por isso, esperança. E o pacote é esse. A vida eterna com Cristo Jesus. E no dia da sua volta, você com Ele. Essa, irmãos, é a palavra que eu gostaria de trazer nesse domingo, a respeito da vitória em tempos de tribulação e de privação. Que a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos, nas suas casas, nas suas vidas, nos seus corações. Amém.